Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a irmã Simone Quaresma. Vamos conversar sobre criação de filhos, um assunto importantíssimo que todos os pais, todas as igrejas devem conhecer um pouco melhor sobre o que a Bíblia diz sobre criação de filhos em um mundo que tem se tornado cada vez mais secularizado aí afora. A irmã Simone Quaresma, ela tem dado palestras largamente sobre criação de filhos, sobre planejamento familiar, sobre como disciplinar os filhos biblicamente, sobre a autoridade representativa que Deus dá aos pais para educarem e disciplinarem os filhos no caminho do Senhor. Então, é um episódio imperdível. O meu desejo é que você seja abençoado e edificado por esse tempo de conversa, e eu gostaria de pedir a você que você compartilhe com o máximo de pessoas possível esse episódio, e também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha lá, compartilhe e deixe os seus comentários. Deixe ali nos comentários o que você acha sobre o assunto criação de filhos, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, quase 90% dos nossos espectadores são de não inscritos. Então, se você costuma assistir o nosso conteúdo, então, e não é ainda inscrito, eu peço a você que fortaleça o nosso canal se inscrevendo e incentive aqueles que você conhece que também assistem os nossos conteúdos e não são inscritos a se inscreverem no nosso canal, tá ok? Então, após a vinheta, irmã Simone Quaresma e eu vamos conversar sobre criação de filhos para o Senhor. Até daqui a pouco. Irmã Simone Quaresma, seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê, para falarmos sobre um assunto importante, que é a criação de filhos. Eu fico muito alegre e contente da senhora ter aceitado o nosso convite, e o meu desejo é que esse bate-papo seja edificante, que traga glória ao Senhor e que as pessoas que nos assistam compreendam um pouco melhor essa questão de criação de filhos, criar os filhos para o nosso grande Deus. Então, seja muito bem-vinda, que Deus os Ok, abençoe muito nesse tempo. obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Aceitar esse convite e falar desse assunto que é um assunto tão caro para mim. Ok, muito bom. Irmã Simone, fale para nós um pouco, se apresente para nós, e também fale de como Deus tem lhe usado no avanço do reino, na igreja, como a senhora tem trabalhado em prol das igrejas para a edificação dela. Então, eu sou Simone Quaresma, sou casada com um pastor presbiteriano, pastor Aurélio Quaresma, somos casados há 33 anos, temos 4 filhos, temos 12 netos e trabalhamos com a nossa igreja local, né, em primeiro lugar. E trabalhamos ajudando também outras igrejas que desejam falar um pouquinho sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, né? Então, a gente costuma ir para congressos, para acampamentos de casais, né? Tentando ajudar aí os jovens, né? Os jovens mais novos a caminhar pelas veredas antigas, né? E escrevo para o blog Mulheres Piedosas, sou colaboradora lá do blog, e tenho 2 livros escritos, né? O que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro que no momento está me rendendo um processo na justiça, está Oh, proibida a venda, né? Porque é um assunto muito perigoso. E outro livro pela editora Trinitas, A Língua é Fogo, que fala sobre o nono mandamento, né? E o pecado da fofoca no meio da igreja. uhum. Eu não sei se a senhora pode falar um pouco sobre esse livro, sobre disciplina, mas nós vamos tocar um pouco nesse assunto aqui enquanto vamos conversando, mas se deu ao que esse processo? É porque falava da disciplina corretiva, com varo, Isso. pelo qual, e eu não sei se a senhora pode falar em que pé anda esse processo. Então, como você sabe, o Ministério Público ele é acionado, né? Ele só Uhum. age quando ele é acionado. E alguém acionou o Ministério Público, né? Desculpa, se queixando de que o livro era um livro que tratava de maus tratos das crianças, né? Na verdade, é um livro que fala sobre o uso da vara,
na Bíblia, né? É um livro que fala sobre como os pais devem educar seus filhos à luz da palavra de Deus, né? Mas como o Ministério Público ele é bem enviesado, né? Aqui do Rio de Janeiro especialmente é progressista, né? Então eles, como bons progressistas, mal leram o livro, mal leram o que estava escrito ali pela peça. Você percebe que eles não leram, né? E a gente está aí numa batalha judicial. Eles já proibiram a venda do livro já desde o começo do processo, né? A gente tentou derrubar essa liminar, não conseguimos, né? Estou trabalhando com o pessoal da Ana Júri, que tem me auxiliado, né? E o processo está andando. A gente pediu, né, para que eles revissem. A gente propôs mudar algumas coisas, né? Tornaram os temas mais a menos um pouco, mas eles não deram resposta ainda. E se condenada, vou precisar pagar R$ 100.000 de indenização Uau, ao Estado. que Então barbaridade. a gente está nesse ponto. Mas assim, ele está proibido físico, todo tipo de venda dele, ou ele se encontra em Todo, e-book, em... todo tipo de venda proibida. Todo tipo de venda. Infelizmente. Vamos orar por isso, tá? Vamos orar para que Deus abra as Coisa que a gente portas nunca e achou que que... fosse acontecer no Brasil, né? Uma perseguição Exatamente. desse nível, né? Perseguição à nossa fé, né? É Então, é uma questão verdade. de fé, né? Uhum, Está dentro daquilo que nós cremos, com né? certeza. Então, E aí, é quando uma pega perseguição nessa religiosa questão de também. filhos, né? A gente vê que é uma das partes que eles gostam muito de perseguir nessa questão de educação, né? E a gente Sim. vai falar sobre isso hoje. Então, partindo um pouco para o nosso papo, por que que é importante, já tendo como base essa questão do processo, de que foi proibido essa literatura, então por que que é importante nós falarmos sobre criação de filhos biblicamente falando? Por que que é importante nós abrirmos os olhos dos nossos irmãos acerca de como Deus requer que disciplinamos ou ensinamos os nossos filhos? Porque a criação de filhos, em primeiro lugar, é a formação da igreja. Quando você está falando de criação de filhos de crente, você está falando da igreja de Cristo, né? Nossos filhos são filhos do pacto, eles estão incluídos no pacto que nós temos com Deus, né? Então, a gente tem visto que a igreja moderna hoje ela caminha de mãos dadas mais com o mundo do que com a palavra de Deus, né? Por isso esse trabalho de falar sobre família à luz das escrituras é um trabalho urgente, é um trabalho que grita, né? Porque na grande maioria dos casos as pessoas estão recorrendo aos especialistas para discutir sobre seus casamentos, sobre correção de filhos, sobre a criação dos filhos, né? Não estão mais recorrendo à palavra de Deus, né? Então, isso faz com que esse assunto seja extremamente importante no dia de hoje. Nós não pensarmos que o evangelho ele é compartimentado, né? Que o evangelho serve apenas para aquilo que eu creio. O evangelho serve para aquilo que eu creio e para aquilo que eu vivo, como é a prática da minha vida, né? Como diz João Calvino, o evangelho não é uma religião de língua, mas é uma religião de vida, né? É uma religião prática, né? Então, é extremamente importante conhecer o que o Criador fala a respeito das suas criaturas e dos relacionamentos entre as suas criaturas, para que a gente possa obedecê-lo, né? Cumprir aquilo que ele preparou para nós. Perfeito. A senhora diria que essa, vamos dizer, entre aspas, secularização da educação dos filhos se dá por causa de uma geração que não foi ensinada de forma mais efetiva biblicamente? Os pais de hoje, as mães de hoje, talvez tenham sido infectados, se assim eu posso dizer, com o que a mídia, com o que a televisão, com o que os novos educadores vêm trazendo acerca de como educar os filhos? Eu acho sim. Eu acho que a gente se perdeu, né? Talvez porque a gente, como igreja, tenha tido preguiça de ler sobre o assunto, a gente tenha tido preguiça de ouvir tantas pregações boas que nós temos sobre o assunto, né? Então, por desconhecimento daquilo que o profeta fala, né? O meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento a respeito de Deus, né? E aí você
quando você vira mãe, você dá de cara com um monte de problema que você não sabe resolver. E aí você passa a procurar ajuda em filosofias humanistas, né? Em filosofias mundanas, né? Então, eu posso citar várias aqui, né? Tem várias linhas hoje que nos levam absolutamente contra a palavra de Deus, como a disciplina positiva, os 4 temperamentos. São teorias muito bonitinhas, muito cheias de requequé, mas são antibíblicas, né? E a gente tem como mães, né, essa juventude tem, ao invés dessa juventude se virar para as suas mães, para as suas avós, para as mulheres mais velhas das suas igrejas, para os seus pastores, para as esposas dos seus pastores, e perguntarem o que eu faço com uma criança de 2 anos que se joga no chão, elas vão perguntar para a neurociência, né? Então, eu não tenho nada contra a ciência, desde que essa ciência, produzida pelo homem corrompido, não vá contra a palavra de Deus, né? Então, isso é uma coisa que os pais precisam aprender. Qualquer coisa que eles ouçam, em qualquer lugar, né? Na internet, num livro que esses pais leiam, qualquer coisa que eles ouvirem precisa passar pelo filtro da palavra. Porque se for contrário à palavra de Deus, não interessa PhD em que essa pessoa seja. Essa teoria precisa ser abandonada se a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. A senhora diria, talvez, um outro aspecto dessa questão da introdução de novos métodos educativos para os filhos também se dá a um certo tipo de medo de serem, como por exemplo, a senhora foi processada, está sendo processada por causa do seu livro. Há pais cristãos que têm medo de perder os seus filhos, de serem processados, indiciados e terem seus filhos tomados por causa disso. E como é que a gente pode instruir os pais a deixarem esse medo, talvez, que está privando eles de educar de forma bíblica os seus filhos? Então, na verdade, eu creio que os pais que têm esse medo são pais que conhecem o que a Bíblia fala. Uhum. E talvez estejam sendo negligentes por causa desse medo, né? Os pais que estão atrás dessas teorias, eles realmente, essas teorias são tão contrárias à Bíblia que eles realmente não têm nem preocupação com isso, né? Com medo de perseguição, nem essa questão não. Né? Mas os pais que estão cumprindo aquilo que Deus diz na sua palavra na vida dos filhos, muitos deles têm medo sim, né? E é uma coisa que eu sempre digo para eles, né? Para as mães que me procuram e que falam sobre isso. Nós temos que nos lembrar que nós vivemos, nos movemos e existimos nele, né? Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente nunca pode deixar de cumprir uma ordem bíblica por medo dos homens, né? Se fosse assim, o evangelho já tinha acabado, né? Porque em todas as eras, né, da igreja, em todas as eras do povo de Deus, sempre houve ameaça, sempre houve morte, sempre houve ataques, perseguições, sempre houve, né? E o povo de Deus é aquele povo que, por conhecer o seu Deus e por amar o seu Deus, estão dispostos a dar a vida, né, pelas verdades do evangelho. Então, o que eu diria a esses pais que têm medo é que, primeiro, sejam cautelosos, né? Não sejam simplórios, né? Dizendo, eu estou cumprindo o que Deus manda, ele vai me proteger e eu vou fazer de qualquer maneira. Não. Né? Precisamos tomar certos cuidados, sim, mas não podemos abandonar aquilo que a palavra de Deus fala. Né? Não podemos deixar de criar os nossos filhos segundo o Criador disse que deveria ser. Né? Isso é uma coisa que a gente esquece. Né? Foi Deus que criou seu filho. Uhum. Como criador do seu filho, ele tem total competência para dizer faça assim ou faça assado. Né? E a palavra de Deus está cheia, lotada, né, de instruções sobre como os pais devem criar seus filhos. Há um padrão divino para a educação dos filhos, né? Como tudo que na criação, quando vemos, há um padrão. O Criador estabeleceu um padrão, e este padrão deve ser seguido à risca pelos seus servos. Né? Então, e aqui entra uma próxima pergunta: como é que os pais podem modelar, planejar ensinos práticos para os seus filhos, e de forma que Jesus Cristo seja visto na vida dos pais e que os filhos, desde a sua menor idade, consigam perceber como é que a vida deles deve ser biblicamente?
Então, a gente pode recorrer lá a Deuteronômio capítulo 6, né? Quando Moisés está repetindo, né, a lei de Deus para o povo antes deles entrarem na Terra Prometida, né? E uma coisa muito interessante ali daquele trecho de Deuteronômio é que ele diz assim que essas palavras que estão sendo ordenadas ali, está falando da lei de Deus como um todo, Sim, né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no eram no teu seu coração. coração. Então, eu acho que a primeira coisa é pais que desejam ter filhos crentes e tementes a Deus, eles próprios devem amar intensamente, verdadeiramente ao Senhor e viver as suas vidas debaixo da lei de Deus. Esse é o primeiro impacto que vai trazer os nossos filhos a amarem ao Senhor também, né? É o exemplo dos pais, né? Porque tem muitos pais que muitos me procuram dizendo isso, eu criei meu filho na igreja, né? Ele estava lá todo domingo, né? E conquanto estar na igreja todo domingo seja um mandamento, né? Uma lei, né? É o quarto mandamento, né? Um dia separado para o dia da adoração, e conquanto isso seja de extrema importância na vida da família, a maneira como essa família vive os outros 6 dias também é muito importante, né? Então, como impactar a vida de um filho parte do quanto você vive o evangelho na sua casa, todos os dias, porque você tem discípulos, né? Pequenos discípulos que não toleram falsidade, não toleram fingimento, né? Então, ele vai saber se você realmente ama o Senhor e tem o Senhor. E, em segundo lugar, instruindo, né? Então, é bem a sequência mesmo lá de Deuteronômio 6, né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E só então tu as inculcarás a teus filhos. Como? Falando delas. Quando? Ao deitares, ao levantares, ao assentares, no caminho, né? O que dá uma ideia de completude, né? Dá uma ideia do tempo todo. Então, a nossa relação com os nossos filhos vai ser uma relação de discipulado, né? De ensiná-los a amar e a temer ao Senhor em cada pequena circunstância, né? Mostrando para eles o pecado deles naquelas circunstâncias e mostrando o que a palavra de Deus fala a respeito daquele pecado e instruindo-as a mudar. E qual é o papel do planejamento dos pais nesse discipulado? Que não é claro, como a senhora falou, temos pequenos discípulos em casa, então não é só um educar, mas é um discipular até que eles consigam fazer a mesma coisa no futuro. Então, qual é o papel do planejamento nesse discipulado? Esse planejamento é essencial, porque o discipulado ele precisa ser algo intencional, não é algo apenas vivido. Essa é uma parte, né? Então, eles são seus discípulos, eles estão te olhando quando você recebe uma notícia ruim. Como é que você reage? Uhum. Para onde você olha? Se você olha para Cristo, se você olha para a circunstância. Eles estão te olhando quando a esposa, o teu marido fala grosso com você. Como é que você reage a isso? Né? Então, eles estão aprendendo a ser crentes com você. Esse é o primeiro ponto. Só que não é só isso. Né? Tem também a questão do discipulado intencional, que é uma coisa que muitas famílias têm se despertado hoje para fazer isso, né? Com o culto doméstico, com as devocionais, com leituras. E hoje a gente tem uma gama de materiais. Olha, eu tenho muita inveja dessas meninas novas que estão tendo filho agora. Porque na minha época não tinha nada disso, era muito difícil você ter uma boa literatura, né? E Aham. hoje você tem uma vasta gama de material para ensinar catecismo para as crianças, que são doutrinas básicas em formas de perguntas e respostas, né? Então, você tem CDs de músicas do catecismo para memorizar, você tem livros como Treinando Mentes e Ensinando Corações, da editora Shemar, né? Que eles pegam cada pergunta do breve catecismo, né, com o objetivo de você decorar essa pergunta com teu filho, e tem um estudo nessas perguntas com 5 dias na mesma pergunta, né, com pequenas ilustrações para que a criança entenda aquele conceito da teologia. Sim. Então, tem muito material. Agora, a gente precisa pensar sobre isso como família. Né? A gente para planejar férias, a gente para planejar a compra de uma casa, a compra de um carro, a gente faz o esquema de como vai ser, mas a gente não para planejar a educação cristã dos nossos filhos. E isso é um erro fatal. Então, eu preciso saber o que meu filho conhece da Bíblia. O meu filho sabe quantos livros tem a Bíblia? O meu filho conhece quem são os profetas maiores e menores?
Então, eu quero que ele conheça isso até o final do ano. Então, eu vou me planejar para isso. Meu filho conhece doutrina. Quais as doutrinas principais que meu filho deve conhecer até os 5 anos de idade? O que eu quero que ele entenda sobre Deus? Para que ele não chegue aos 12 sem respostas, né? E vá buscar suas respostas em outro canto. Então, a gente precisa se planejar. A gente precisa saber o que a gente quer que o nosso filho aprenda. E parar de terceirizar isso para o departamento infantil da igreja. Porque o departamento infantil da igreja tem 2 horas por semana com o seu filho. E as outras 160 e tantas horas da semana? O que você está fazendo? Né? Então, isso é uma responsabilidade que cabe aos pais. Sim. Interessante essa questão da terceirização da educação religiosa, se assim a gente pode dizer, dos nossos filhos. O que a senhora diria ou aconselharia os pais que têm essa mentalidade? Eu não sei ensinar a Bíblia, eu não sou professor de escola dominical, eu não fiz o curso tal, eu não sou teólogo. Então, o que a senhora diria para esses pais? Como é que eles podem começar? Como é que eles podem iniciar uma educação dessa forma que a senhora está falando? Eu tenho conversado muito com mães que chegaram no Evangelho agora e têm me feito essa pergunta, né? Você fala tanto de culto doméstico e tal. Eu não faço ideia de como fazer o culto doméstico, né? E eu tenho dito para elas, é a coisa mais simples do mundo. Reserva 15 minutinhos do teu dia. Escolhe um livro da Bíblia para ler. Lê um capítulo por dia com teus filhos. Explica o que você entendeu daquilo ali, né? Com a tua maturidade cristã, com o que você tem de evangelho. Canta 2 cânticos, ora pela igreja, ora pelas crianças sanduíches da tua igreja, envolve ele na vida de oração da igreja e pronto. A partir daí, né, esse é o básico. Lê a Bíblia com ele, ora com ele, canta com ele. Esse é o básico. A partir daí, você pode buscar materiais que vão te ajudar. Né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Instruir os nossos filhos no Evangelho não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa é de intencionalidade. Porque eu vou te dar um exemplo do dia a dia. O que é mais fácil? Você está fazendo almoço, né, panela queimando, a máquina de lavar batendo roupa e 2 meninos brigando pela mesma bola. O que é mais fácil? Você dá um grito num, manda para um quarto, dá um grito no outro, manda para outro quarto, onde castiga os 2 e guarda a bola. Ou você vai ali embaixo, compra outra bola, dá uma bola para cada um, né? Ou você senta com os 2 e vai tratar de que no reino dos céus, quem é o primeiro é aquele que serve, que ele precisa dar a vida pelos irmãos, como Cristo deu a vida pelo seu povo, né? Então, uma pequena brecha, uma pequena oportunidade, uma briga por uma bola, é o momento de pregar o evangelho para o teu filho, né? Então, você pensar assim, né, que o evangelho não é alguma coisa que ele vai receber só aos domingos, mas que você é a principal responsável por isso, vai fazer com que você aproveite cada pequeno momento, cada pequena oportunidade, ou quando você está andando na rua e você vê uma tempestade se formando, e você vai poder falar da criação, do poder de Deus, de como é Deus que controla tudo, usar todas as oportunidades para ensinar o evangelho para os nossos filhos, né? Novamente, a mesma palavra, intencionalidade. A gente tem que saber que a gente tem que fazer isso. Perfeito. A pergunta não está aqui no roteiro, né? Talvez, e também não vai ser complexa, mas, por exemplo, um caso particular, né? Eu e minha esposa somos missionários, nós estamos num trabalho de plantação de igreja, onde não há igreja, vamos começar do zero. Estamos aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com Brasil e Argentina, e na antiga igreja que nós estávamos, a minha filha de 2 anos tinha muitos amiguinhos, então tinha toda aquela interação, era mais fácil a educação nesse sentido de ter outras professores e tal. Há outros missionários da mesma forma que nós, que estão sozinhos, têm os seus filhos, e a pergunta que a gente faz é como as nossas práticas podem não só as práticas, mas o ensino, como equilibrar o ensino, por exemplo, mandamos para a escola, né? Como equilibrar o nosso ensino religioso dentro da nossa casa e com o que elas vão aprender, o que eles vão aprender na escola secularizada. Como é que deve ser a nossa atitude diante dessa situação que, assim, no mínimo é perigoso, né? Não temos outras crianças, precisamos mandá-los para a escola, então, e aí eu quero depois puxar uma outra pergunta, quais os métodos eficazes de educação? Homeschool, manda para a escola? Então, mas essa primeira pergunta, como equilibrar
o nosso ensino em casa com o ensino na escola? Então, se você mandar o seu filho para uma escola que não é uma escola confessional, não é uma escola cristã confessional, o que é a maioria de nós, né? A grande maioria não tem acesso, né, a uma boa escola cristã confessional, você vai ter que fazer um trabalho de desfazer tudo que está sendo feito na cabeça do seu filho. Então, é um trabalho muito árduo, porque todos os pressupostos que estão ensinados aos nossos filhos é uma ideia muito errada, que é a ideia que a gente tem de que Deus não tem nada a ver com a matemática, com a língua portuguesa, ou com a geografia, ou com a história. Né? Deus é o Senhor de tudo isso, e Ele é o Criador de tudo isso. Né? Então, não são coisas dissociadas. Né? O ensino escolar não é neutro, ele tem viés. Então, quando a gente manda um filho para a escola, a gente tem que estar com olhos e ouvidos 10 vezes mais atentos para saber o que eles estão ouvindo lá, de que forma eles estão ouvindo lá e como é que eu vou corrigir essa rota. Porque se eu deixar sem me preocupar em corrigir a rota, o resultado é fatal. Tenho conversado com dezenas de mães, quase toda semana. Eu recebo uma mãe dizendo para mim que aos 12 anos, aos 13 anos, os seus filhos chegaram para elas e disseram: eu sou bissexual. 12 anos? 12? Eu sou feminista. Eu sou esquerdista. 11, 12 anos. Né? Então, a gente não pode ignorar o que está acontecendo no Brasil há muito tempo e só agora a gente tem notícia por causa da internet, né? Porque a internet fez com que essas coisas viessem à tona. A gente não pode ignorar o trabalho, principalmente de escolas públicas, principalmente, mas nas escolas particulares também. Então, o trabalho de uma mãe que não tem a opção de estar com o filho ou no homeschooling ou numa escola cristã deve ser um trabalho com uma lupa em cima do filho dia e noite. Porque se deixar, eles vão montar a cosmovisão do seu filho à sua revelia e contra tudo aquilo que você pensa, ao ponto de você chegar com o filho aos 12, 13, 15 anos e ele negar tudo aquilo que você crê e aceitar tudo aquilo que o seu professor de história ensinou para ele a respeito da vida. Isso é uma tragédia. A senhora diria que o homeschool para o cristão seria uma saída? Ou a senhora acha que o homeschool, não tirando o seu valor, pode ser um empecilho de o seu filho ser uma testemunha na escola onde ele estuda? Eu acho que eu quero que o meu filho seja testemunha quando ele for menor de idade. Menor de idade, você pode deixar que eu testemunho. Eu não quero que ele seja testemunha, porque com 6 anos, 7 anos, 8 anos, é muito mais fácil ele sucumbir, né, às más conversações que corrompem os bons costumes, como a palavra de Deus fala, né, do que ele influenciar, né, porque ele está em formação. Então, uma criança que está em formação, você vai ter que ter muito cuidado com todas as informações e os conceitos que estão sendo recebidos por aquela cabecinha em formação. Né? Então, é um absurdo quando os pais não sabem o que os seus filhos estão ouvindo, né? E vão descobrir mais tarde. Isso é uma tragédia. Então, eu acho sim que o homeschooling é uma saída muito, muito eficaz para guardar os nossos filhos de tudo que está acontecendo nesse mundo. Eu acho sim. A não ser que você tenha uma boa escola cristã, confessional por perto. Porque se você não tem, você vai ter problemas. Eu faço essa pergunta porque eu já ouvi alguns colegas, pastores, de que o homeschool, ele é bom, mas em certa forma ele pode, diminuir talvez a influência que eles podem ter na escola, né. E aí eu fiz a pergunta para ouvir da senhora o que que a senhora acha disso. Ah, o que que, até que ponto, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, fazer homeschool com a minha filha. Até que
idade a senhora diria que seria uma boa idade para estudar em casa e depois mandá-la para a escola? É porque, assim, eu não tinha homeschooling na época que eu criei meus filhos, né? Então, eles foram para a escola. E a gente teve que fazer aquele acompanhamento muito, muito, muito firme. Mas também isso foi há muitos anos atrás. Hoje a coisa está muito pior, né? O Brasil degringolou muito de uns anos para cá, né? Então a gente não pode nem comparar. Mas se hoje eu tivesse filhos, eu não permitiria que eles fossem para a escola, de jeito nenhum. Não só pelas ideologias que eu vejo, né? E minha filha fez magistério há muito pouco tempo atrás e ela dizia para mim, mãe, é uma loucura, é uma loucura. Não dá nem para nomear os tipos de pensamentos que os professores que estão sendo formados estão sendo ensinados para que ensinem as crianças. É uma loucura, tá? Mas não tem só essa questão dos professores. Tem a questão das próprias crianças com as quais eles vão conviver sem a minha supervisão. E aí você está falando de crianças que são criadas em lares que não têm controle nenhum sobre essas crianças. E hoje a gente tem um ponto que é diferente de todas as outras gerações, que torna a educação de filhos muito mais difícil, que é a internet e que é o acesso livre que crianças de 5, 6, 7 anos têm ao YouTube, ao TikTok, ao Instagram. Então, eu não sei como uma mãe ficaria em paz mandando uma criança para a escola, onde outras crianças que veem qualquer tipo de coisa a qualquer hora e pode mostrar para minha filha, contar para minha filha, né? Sem a minha supervisão, sem eu estar perto, porque eu não dou para os meus filhos celular, mas todas as outras mães dão, não tem problema nenhum com isso, né? Então, eu acho que hoje, mais do que em todas as épocas, os nossos filhos correm muitos perigos, muitos perigos. E quanto mais a gente puder poupá-los disso, né? Algumas pessoas criticam, né? Dizendo, mas vocês querem que seus filhos sejam criados numa bolha. Uhum, exatamente. É o melhor lugar para eles serem criados, numa bolha, né? E eu falo por mim. Eu fui criada num lar cristão, né? E eu fui criada com valores muito, muito tradicionais, muito rigorosos, né? Então, por exemplo, eu me lembro de eu com 14, 15 anos assistir um filme e o meu pai sentado do nosso lado. A gente não podia assistir um filme na televisão, né? Não tinha internet, sem a presença do meu pai ou da minha mãe. Eles não deixavam. Porque se a coisa começasse a degringolar, desliga a televisão e acabou. Então, eu não tinha acesso livre à TV, né? Eu não tinha acesso livre a nada. Tudo meu era regulamentado pelos meus pais. E isso fez com que eu crescesse, né, sem ver e saber de determinadas coisas que eu não tinha maturidade para ver e para saber. E que depois de burra velha, casada, né, quando eu descobria que algumas coisas existiam, eu falava, misericórdia, isso existe? Que bênção! Isso é uma bênção para mim. Né? Então, para que a criança ela se defenda do mundo, ela não precisa saber tudo de podre que tem no mundo. Ela precisa conhecer a Deus, ela precisa conhecer o que é certo. Eu sempre tenho dito isso para as mães. As crianças não aprendem o errado para saber o que é certo. É o contrário. Elas primeiro precisam aprender o que é certo e terem suas mentes encharcadas pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é virtuoso. Né? Não tem problema nenhum o seu filho levar 18 anos para descobrir que existe homossexualidade, não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, vai trazer problema sim quando ele descobre antes da hora. Né? Antes da hora, ele é exposto a conteúdos que vão corromper a sua mente desde muito cedo. Né? Então, a gente precisa poupar as nossas crianças. As nossas crianças não têm maturidade para lidar com todas as informações que um adulto, embora sendo afetado, quando são informações pecaminosas, tem como lidar. Né? As crianças não têm essa capacidade ainda. Por quê? Porque elas estão em formação. Muito bem, irmã Simone. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão da disciplina, né?
Mas antes dela, eu quero falar sobre a questão de se entender melhor a autoridade representativa dos pais. Talvez seja um termo que não seja tão ouvido no meio das igrejas, e talvez alguns pais nem saibam o que significa essa representatividade. Mas fale um pouco sobre a importância de falar sobre a autoridade representativa dos pais na questão da educação, na disciplina, na questão familiar quanto diz respeito aos filhos. A questão da autoridade dos pais sobre os filhos não é apenas uma coisa que é natural, porque isso é natural, né? Que os pais ensinem aos seus filhos e exerçam autoridade sobre eles, né? Porque foram seus progenitores, foram aqueles que, né, lhes deram a vida, são aqueles que lhes dão alimento, comida, né, vestes, enfim. Então, isso é um direito que os pais têm, de serem obedecidos pelos seus filhos, né? Essa é uma questão natural. Mas não tem só a questão natural, tem também a questão da ordenação divina, né? Então, nós temos aí o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando a palavra de Deus diz que os pais, eles são autoridade na vida dos filhos, passa a ser algo que não é mais a minha escolha, né? Eu desejo ter autoridade sobre meu filho. Não quero, acho melhor eu não ter autoridade sobre ele. Seu filho nasceu, você já tem autoridade sobre ele, porque Deus assim designou, né? E você falou uma palavra muito importante aí, né? Essa autoridade, ela é representativa. Ela não é uma autoridade total, no sentido de que você não pode fazer com o seu filho aquilo que você deseja. Né? Em algumas culturas isso era visto assim, né? Na cultura romana, por exemplo, tinha o pátrio poder, então o pai podia inclusive matar o seu filho se ele quisesse, podia vender o filho, prostituir o filho, né? Mas essa não é o tipo de autoridade que a Bíblia coloca, da mesma maneira que a autoridade que o marido tem sobre sua esposa. Não é uma autoridade total, ela deve estar debaixo da autoridade dele, enquanto ele está debaixo da autoridade de Deus. Porque o dono de toda a autoridade é Deus, e ele distribui conforme lhe apraz, né? Em 3 esferas muito definidas: o Estado, a igreja e a família. Né? Então, Deus distribuiu essa autoridade que pertence a ele, um pedacinho dessa autoridade, para nós pais representarmos a paternidade de Deus na vida deles. Né? Então, essa é a grande importância de nós conhecermos que tipo de pai Deus é, porque nós estamos representando Deus na vida dos nossos filhos. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa entender como é que ele, como pai, age com os seus filhos. A ele é que eu devo imitar, né? Não as blogueiras atuais ou não as especialistas atuais. Eu preciso imitar a paternidade dele. Por quê? Porque eu sou apenas um representante de Deus na vida do meu filho. Né? Eu não sou aquele que é o dono do filho, né? Pelo contrário, nós somos irmãos em Cristo. Sim, perfeito. E até abrir um parênteses aqui e citar aquele versículo que muitos pais ensinam aos seus filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1: Filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Há sim o ensinamento para o filho, mas também é um ensinamento para os pais. O filho, ele deve obedecer os pais no Senhor. A autoridade majoritária é o grande Deus. Então o pai, ele precisa entender que diante do Senhor, ele está representando ou tem esse pequeno poder sobre os filhos, mas ele responde ao Senhor tudo aquilo que ele faz. Então, e aí entramos na questão da disciplina. Nós temos, por exemplo, em Provérbios, vários textos que falam como devemos disciplinar os filhos. E é o próprio Deus que diz: disciplinem os filhos assim, usem a vara, para que a estutícia saia do coração da criança, porque assim você salvará o seu filho do inferno. Então, há vários ensinamentos do Senhor dizendo para o pai como ele deve representá-lo, inclusive nessa questão da disciplina. E aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: quanto àqueles pais que dizem que
disciplinam seus filhos sem usar a vara, que nunca precisou e tal, ou aqueles pais que não querem fazer uso de varas, mas tem um outro tipo de disciplina. E a senhora falou um pouco antes da tal da disciplina positiva, né, essa questão, como é que a gente deve instruir esses pais, mas não só os pais, mas os filhos também, a reconhecerem que a vara foi dado pelo Senhor para a disciplina deles, para que eles não sejam futuramente destituídos da glória de Deus, como eles já nascem assim, mas em certo tempo, quando ele reconhece, esse relacionamento é restituído, mas como é que a gente pode falar isso para os pais e para os filhos de uma forma que traga glória ao Senhor? Então, a primeira coisa que os pais devem ter em mente é aquilo que eu já falei anteriormente. Deus, ele é o Criador. E como Criador, ele tem direito sobre as criaturas. E ele não tem direito só de posse, não, mas ele tem direito também de dizer como eles devem reger cada aspecto da sua vida. Né? Então, a educação de filhos não está fora do contexto da nossa religião revelada, que é o cristianismo. Né? A educação de filhos está dentro disso, como o relacionamento marido-mulher está dentro da nossa cosmovisão, né, da palavra de Deus, como você se relaciona com o dinheiro está dentro dessa cosmovisão. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo conhecimento de Deus através da palavra. E quando a palavra de Deus dá uma ordem, né, e muitas vezes a palavra usa conselho, não é no mesmo nível da palavra conselho que nós temos na nossa língua. A palavra conselho na nossa língua vou te falar, alguma coisa que você quiser fazer, faz, se não quiser, não faz. No Evangelho não é assim, né? Tudo que tem na Bíblia, todos os ensinamentos que tem na Bíblia é a regra, é o trilho por onde nós devemos andar. O Salmo 119 fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a luz da palavra que vai alumiar e iluminar o meu caminho. Né? Então, se eu pretendo fazer qualquer coisa a parte da palavra de Deus, eu vou precisar ser alertada de que eu vou colher os frutos disso. Né? Porque, como a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E isto é verdade também na questão da educação e da disciplina dos nossos filhos, né? Então, a gente pode usar argumentos do tipo, mas isso aí foi no passado, mas isso aí, né, era naquele tempo. Gente, essa maior besteira que a gente pode falar, né? Porque Deus, ele é eterno, quem está preso no tempo é a gente. Para a gente é que tem passado, presente e futuro. Para Deus não existe nada disso. Deus, ele está na eternidade. Né? Então, aquilo que ele falou lá em Provérbios, aquilo que foi falado lá em Hebreus, capítulo 12, né? Da maneira como os pais devem criar os filhos, ainda nos serve para hoje, né? Porque ali a gente está falando de princípios. Né? E toda vez que a gente quiser trocar a santa, eterna e imutável palavra de Deus pela sabedoria humana, que, segundo Tiago, é terrena, animal e demoníaca, a gente paga um preço. Né? Então, a gente pode tirar o jugo da palavra dos nossos ombros e dizer, não, eu não concordo com o que Deus fala sobre como eu devo criar meus filhos. Ok? Mas você deve saber que você vai pagar um preço por isso. Né? E esse preço é muito alto. Deixa eu lhe dar um exemplo. Bom, se eu e minha esposa resolvemos adotar o homeschool e usamos a vara como método disciplinar dos nossos filhos, e temos pessoas descrentes ao nosso redor, a família, amigos, pessoas que estamos evangelizando, tentando discipular, e como é que deve ser a nossa atitude diante dessas pessoas descrentes? Por exemplo, eu devo ser discreto com a forma como eu digo, como educo meu filho, como eu uso a disciplina, ou eu posso ser destemido, sem ter medo e dizer, não, nós usamos homeschool, nós usamos a vara como disciplina dos nossos filhos, porque entendemos que isso é bíblico. Como é que deve ser essa relação de interação com os descrentes fora do nosso ambiente cristão? Então, eu acho que depende
daquilo que eles querem saber sobre nós e por que eles querem saber de nós, né? Se é um descrente que quer saber o motivo e a razão da sua fé, né? Se ele quer ser instruído por você, se ele tem um interesse genuíno de entender por que os seus filhos obedecem e os dele não, né? Se ele tem uma motivação correta em entender, eu acho que não tem nada demais a gente explicar o que a Bíblia fala sobre isso, mostrar na palavra de Deus. Agora, eu acho que o que nós não podemos fazer é cair em armadilhas, e hoje está muito fácil cair nessas armadilhas, né? Porque a gente posta tudo que a gente faz, né? A gente bota para o mundo ver tudo que a gente faz, né? E isso é um perigo. Realmente isso é um perigo. Porque o que a gente tem de abutre rondando só para pegar a gente, né, em alguma coisa da nossa fé, e as coisas vão piorar, as coisas já estão muito difíceis no Brasil, e em outros lugares do mundo também, né, e a gente tem que lembrar que as coisas vão piorar. Então, a gente tem que ser destemido, mas com prudência, né? A gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, e os motivos pelos quais a gente está fazendo, mas a gente não precisa fazer disso um cavalo de batalha. Eu não preciso ir para a internet para brigar por assuntos que eu sei que não é todo mundo que quer saber, né? Que não é todo mundo que quer ouvir, né? E que eu posso ter prejuízos por causa disso, né? Na hora que eu tiver que ser chamada a dar conta da verdade, eu vou ter que dar conta da verdade, né? Não tem jeito, né? Na hora que eu for, por exemplo, chamada no processo que eu estou seguindo para dizerem para mim, olha, você precisa voltar atrás no que você disse, eu vou dizer, eu não vou voltar atrás no que eu digo, porque eu não estou dizendo algo de mim, eu estou dizendo algo que é a minha religião, né? Então, é uma situação diferente. Então, a gente precisa ser sábios, né, para lidar com essas questões que a gente sabe que é polêmica, como outras questões, por exemplo, como a nossa posição a respeito do movimento LGBT, de trans, né? Tudo isso. Eu não vou para a internet ficar falando, isso é um horror, isso é pecado. Vou. Se me perguntarem, né, eu vou falar. Então, a gente tem que ser prudente, porque pode trazer mais prejuízo do que glória ao Senhor, uma exposição que seja desnecessária. Perfeito, perfeito. Agora eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade da igreja no processo de educação dos filhos, das famílias das igrejas, por exemplo, as igrejas locais. Qual deve ser o papel do pastor ou dos pastores, dependendo da igreja, em incentivar os pais a saberem mais, a estudarem mais a palavra de Deus para poderem instruir os seus filhos, uma vez que a igreja, o culto é onde os pais, eles aprendem, não só os pais, mas as crianças também aprendem sobre a palavra de Deus. Mas, por exemplo, há muitas crianças que vêm com perguntas difíceis para os pais, e os pais não sabem responder porque talvez não leem, não estudam como deveriam estudar. Então, qual é o papel do pastor, da igreja, em incentivar os pais a serem assíduos estudantes da palavra do Senhor para que os filhos sejam bem educados na palavra do Senhor? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E isso vem do culto, né? Foi o que você disse, né? Isso vem da pregação, isso vem do culto. Porque se você for parar para pensar, ministério infantil é uma coisa muito nova, né? E nada contra a Escola Bíblica Dominical, nem EBF, né? Eu só sou contra tirar as crianças na hora do culto, mas no momento posterior é ótimo. Mas se você parar para pensar, isso é uma coisa muito nova. Não existia isso na época da igreja primitiva, nem no Antigo Testamento, né? O que você tinha era o culto. E o que é obrigatório, mandatário, ordenança, é o culto. Então, ali, todas as outras atividades paralelas ao culto, né? Um congresso, a própria escola dominical, são ótimas, são maravilhosas, não tem nada contra isso, de jeito nenhum. Mas o principal é o culto. Uma igreja, se não tiver nada disso, mas tiver culto, continua sendo igreja. Sim. Agora, uma igreja que tenha todas essas coisas, mas não tem o culto, como Deus manda, não é igreja. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, o púlpito é o lugar onde o pastor vai instruir aos pais para que instruam seus filhos, né? Se você tem um púlpito forte, você vai ter famílias fortes. Por quê? Porque o pastor, ele não é pastor de criança, ou pastor de adulto, ou pastor de idoso. Ele é pastor da igreja, como um todo.
né? E cada família vai mastigar aquele conhecimento ali durante a semana e entregar para os seus filhos, né? E ajudar os seus velhos e falar dele para os seus jovens, né? Então, a igreja é aquela que dá o alimento semanal, né? É como se fosse o pastor fosse o dispenseiro, daqui é como ele é chamado, né? É aquele que vai lá na despensa, pega todo o alimento grosso, né, substancioso, e dá na mão do pai da família, e aí o pai da família leva esse alimento para casa e distribui durante toda a semana para os seus filhos, né? Então, o papel da igreja é fundamental para que as famílias conheçam ao Senhor, os pais conheçam o Senhor, né? Tenham acesso a boa literatura, acesso a bons pregadores na internet, a boas palestras, né? E façam esse trabalho em casa com seus filhos durante a semana. Perfeito. A senhora falou sobre não concordar com o culto infantil, né? A parte do culto principal. Eu vi, eu acho que foi a primeira palestra que eu vi da senhora, quando eu lhe conheci, a senhora falando sobre como, a, abre aspas aqui bem grande, entreter o filho enquanto se está no culto, de não levar brinquedos, de não levar ursos de pelúcia, mas utilizar o que se tem ali naquele momento para entreter os filhos. Então, se nós pensarmos aqui em estatísticas, eu acho que 95% das igrejas têm culto infantil. Enquanto está tendo o culto principal, há o culto infantil. Algumas poucas não têm o culto infantil, a criança fica junto com os pais. E eu queria ouvir um pouco mais a senhora falando sobre isso, até para aquelas que talvez não lhe conheçam e não tenham ouvido, escutado essa explicação. Qual é a melhor maneira de manter a criança, e a gente sabe que dependendo da idade da criança, ela tem um tempo de concentração e tal, até onde isso é verdade, eu não sei o que a ciência diz, mas como entreter, como fazer com que a criança fique ok ali contigo enquanto o pastor está falando, sem, é claro, e aqui, desculpa interromper a pergunta, mas a nossa criança, a nossa filha, ela tinha 1 ano e pouco, e nós íamos para a igreja, quando nós estávamos em outro ministério, e não tinha sala para criança, então ela ficava conosco, e às vezes ela, enquanto eu estava no púlpito, ela falava junto, queria gritar e tal, e eu ficava um pouco apreensivo por causa dos irmãos que estavam ao lado da minha esposa, que às vezes ficavam se olhando e tal. Então, e eu acho que isso acontece em algumas igrejas que não tem o culto infantil e as crianças devem ficar ali. Então, qual é a melhor maneira do pai a fazer com que a criança fique ali, né, de forma a não atrapalhar ou atrapalhar o mínimo possível as pessoas que estão ali? Então, para que a gente mantenha as nossas crianças quietas no culto, a gente vai precisar educá-las para isso, né? Então, não tem uma fórmula mágica, nenhuma igreja que deixe suas crianças no culto vai ser uma igreja 100% silenciosa, não vai ser, principalmente quando tem muitas crianças, né? E aí também é uma coisa importante a igreja saber, né, que ela precisa ajudar essas mães, né, a passar por esse período mais difícil, né, que é quando eles são bebês, é quando eles começam a andar, que aí eles querem andar no meio do culto, né? Então, a gente vai precisar discipliná-los, educá-los e instruí-los a que aquele momento ali é um momento de silêncio, né? Então, a gente vai sentar ele no nosso colinho no começo, a hora que ele começar a chorar, a gente sai, vai lá fora, conversa com ele, volta. Aí, se ele insiste, a gente sai de novo, conversa com ele e volta para o culto, né? A gente vai estar educando o nosso filho a permanecer quieto no culto. Porque a grande importância, aí você falou aí, né, que a ciência fala de quanto tempo de concentração e tal. A gente não está querendo que uma criança de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de idade, entenda uma pregação. Não é essa a questão. A questão é que ela está no lugar onde Deus ordena a sua bênção, que é no culto público. É quando todo o povo de Deus está reunido, né? Então, ali ela está aprendendo como o povo de Deus ora, como o povo de Deus louva, dizima, participa da ceia, né, do batismo. Ali ela está fazendo parte do corpo. Então, a gente não tem pretensão nenhuma de que crianças pequenas
entendam toda a teologia. Mas ali no culto está sendo construído um edifício, tijolo a tijolo. Né? Cada domingo um tijolinho vai sendo colocado ali para que a criança aprenda acerca de quem Deus é e o que ele exige do seu povo. Né, através da pregação e através dos outros elementos do culto também. Então, não é uma coisa simples. Né? Lá na nossa igreja, a gente tem muitos bebês. Muitos, eu nem sei, abaixo de 2 anos, a gente deve ter umas 30 crianças abaixo de 2. É muita criança. Então, é uma coisa que o meu marido tem falado sempre, né? Que os pais eles têm que ter aquele limitezinho. Você não vai levantar por qualquer que a criança faça com o pastor, né? Você tem que ter um limite, né? E aí sai, acalma a criança, volta, sempre volta. Sai, acalma, conversa, volta, né? E assim a gente tem visto as nossas crianças, a partir dos 2 anos de idade, andarem em trabalho na igreja. Né, já sentarem, entenderem, assistirem o culto, ficar em pé quando todo mundo fica, cantar quando todo mundo canta, fechar os olhos quando todo mundo ora, né? Então e é uma coisa interessante que sempre foi assim, né? A novidade é tirar a criança do culto, sempre foi assim. Né? Eu fui criada do lado da minha mãe, era na base do beliscão, fez bagunça, pum! E no instante eu aprendi que eu tinha que ficar quieta, que ali não era lugar de brincadeira. Né? E sempre foi assim. Você não encontra relatos em lugar nenhum da Bíblia, nem da história da igreja, em que em algum momento do culto as crianças fossem colocadas para fora. Não existe isso. Isso é algo que vem da pedagogia moderna, né? De idiotizar a criança, de deixar a criança de fora. Né? E quando você quer ensinar um idioma novo para a criança, por exemplo, ela não entende nada daquilo que está sendo falado. Mas você não vai tirar ela de onde tem os estrangeiros, você vai colocar ela no meio dos estrangeiros para que ela Sim. possa aprender o idioma. Né? Então, realmente não faz nenhum sentido. Né? E a gente Bem, tem colhido bons frutos dessas crianças já com 3 anos de idade, imitando o pastor pregando, contando para os pais o que o pastor está pregando. aham, Né? muito bem, excelente. Partindo para o final, irmã Simone, a questão dos pais entenderem a sua responsabilidade como autoridade sobre os filhos, falamos sobre o método divino de ensinar, de educar os filhos, é o padrão de Deus. Ah, quais os seus últimos conselhos para os pais que estão se empenhando em educar os seus filhos, aqueles pais que estão se empenhando em mostrar a palavra de Deus para eles, mostrando como deve ser a vida cristã de fato vivida, e os seus conselhos também para aqueles pais que ainda estão caminhando para colocar em prática isso, porque a sua mente ainda está confusa, se deve usar a vara, se não deve usar a vara, se deve educar com nãos ou tentar modificar o não por um outro termo. Quais os seus últimos conselhos para esses pais? Então, eu diria para vocês que vocês precisam se instruir na palavra. Né? Eu diria a vocês que vocês deviam ler. Tem muito livro bom no mercado, né? De autores confiáveis, de boas editoras. Né? Eu posso citar alguns aqui. A Mãe no Lar, de John Abbott. Não Me Faça Contar até 3, da editora Fiel. Que mais? Pastoreando o Coração da Criança, que é um livro excelente. Maternidade Ressurreta, da editora Trinitas. Né? Então, tem muito material bom. A gente precisa sair do celular um pouquinho e ler. A gente precisa ler. As mães jovens precisam parar de seguir blogueira e ler, pegar livro e ler livro, estudar a Bíblia, formar um grupo de estudo com as mães da sua igreja, uma ajudar a outra nas suas dificuldades, né? E perseverar. Porque nós somos uma geração que queremos tudo muito rápido, né? E criação de filhos não é assim. Né? Você vai levar anos, anos, para ver alguns frutos do seu trabalho na vida dos seus filhos. Né? Então, nós temos apenas que conhecer o que Deus quer, fazer o que Ele quer e esperar nele. Né? Então, como os puritanos diziam, né, que a vida cristã é um barco com 2 remos, né? A ação e a oração.
né? Então, a obediência à palavra de Deus, mas não só obediência, né? Porque não é só fazer aquilo que Deus mandou, é fazer aquilo que Deus mandou e clamar pela bênção dele sobre a nossa obediência, né? Para que o evangelho penetre o coração dos nossos filhos. A gente não pode esquecer que a salvação dos nossos filhos é algo que está fora de nós, não está no nosso poder, né? Nós somos instrumentos. Deus deu todos os caminhos ali na palavra dele, né? Sobre como nós deveríamos fazer isso, né? E ele também promete as suas bênçãos sobre os pais que são obedientes, criando seus filhos na disciplina e na administração do Senhor, né? Mas nós precisamos de uma dose extra de paciência, uma dose extra de saber que a gente vai colher resultados a longo prazo, né? Que muitas vezes a gente vai batalhar contra um pecado específico do nosso filho durante muitos meses, né? E aí ele consegue ter uma pequena vitória. Aí a gente passa uma semana relaxado, ele volta, né? Então é um trabalho constante, porque eu li esses dias alguém falando sobre o ministério pastoral, né? E dizendo que, e eu comparo isso também aos pais criando seus filhos, né? Ele dizia assim, que o ministério de um pastor não é como um trabalho de um trabalhador qualquer. Porque um trabalhador qualquer vai para o seu escritório, faz todo o seu trabalho, né? Fecha o seu computador, vai embora para casa. Quando ele chega no dia seguinte, ele encontra tudo do jeito que ele deixou. É só dar seguimento. Um pastor, não. O pastor vai fazer o seu trabalho no domingo, vai pregar o evangelho, aquelas pessoas vão para casa, e aí vai ter o mundo, o diabo e a própria carne tentando retirar daquelas pessoas a boa semente que foi lançada no domingo, chega no outro domingo já está tudo bagunçado de novo, e o pastor vai ter que trabalhar de novo. E para os filhos é a mesma Verdade. coisa. Né? Com os filhos é a mesma coisa. Então, a gente está ensinando eles a não mentir, a não mentir, a não mentir, a não mentir, enchendo a mente deles de versículos bíblicos, corrigindo quando eles mentem. A gente está naquela luta, está naquela batalha, e quando a gente fecha o nosso computador e vai embora para casa, né? Acabou o escritório, vai embora para casa, na manhã seguinte, ele aprendeu a manipular. E lá vamos nós, ensinar o nosso filho que manipulação é pecado, e lá vamos nós, né? Então, é um trabalho que é árduo, por isso é glorioso, né? Não tem trabalho que seja glorioso sem trabalho duro, né? Não tem, realmente não tem. O que muito vale, muito custa, né? Então, a gente precisa ser persistente Perfeito. e esperar no Senhor. Amém, perfeito. Antes de terminarmos o nosso tempo, eu gostaria de incentivar as irmãs a conhecerem o seu curso, a conhecerem um pouco do seu material que a senhora tem. E para isso eu gostaria que a senhora falasse um pouco do seu curso, aonde encontrar o seu curso. E para vocês que estão nos assistindo, vai estar aqui na descrição o link para o curso, o livro que está à disposição para compra. Então fale um pouco do curso antes de encerrarmos o nosso tempo. Sim, então, o curso Criando Filhos para Deus foi um sonho meu de conseguir colocar numa mesma plataforma, no mesmo lugar, tantos assuntos. Você vê quantos assuntos a gente tocou aqui hoje, né? Rapidamente, né? E quando eu vou num congresso, por exemplo, numa igreja, e a gente fala em 2 palestras só, as outras sobre criação de filhos, nas outras 2 é sobre submissão ao marido ou sobre fofoca. Então, nunca dava tempo de eu explorar tudo e tinha sempre um tema num vídeo aqui, outro tema ali. Eu falei, não, vamos sentar e vamos elaborar aí, né? E o curso acabou que ficou muito grande, o curso tem mais de 50 aulas no curso, Uau! né? É um material muito vasto e cada vez que uma turma é lançada e que eu tenho monitoria com as alunas e elas pedem um assunto novo, aí a gente faz outra aula, coloca lá, né? Então está sendo uma experiência muito legal poder oferecer para as mães um material tão completo, né? É um curso que ele não tem tempo de duração, né? Quando a pessoa compra o curso, é dela para sempre, então ela pode sempre revisitar as aulas, né? E está sendo muito bom. A gente vai entrar mês que vem com a nossa 13ª turma do curso Criando Filhos para Deus. É pela plataforma Hotmart, né? Então a gente abre turma e fecha turma, né? Ele não está lá à venda a qualquer hora.
porque a gente tem as monitorias e a gente quer caminhar junto com as alunas daquela turma, né? Nessas monitorias que são ao vivo, para que a gente possa tirar as dúvidas e conversar caso a caso, né? Então, aí, final de setembro, início de outubro, a gente vai abrir turma nova. Você que está aí assistindo, eu vi rapidamente, lá você vai ver sobre autoridade representativa, disciplina dos filhos, você também vai ver sobre planejamento familiar. Então, tudo isso que conversamos aqui, você vai ter mais específico e mais detalhado lá neste curso, tá ok? Então, clica aqui embaixo, visite lá. Também visite a página do YouTube da irmã Simone Quaresma, ela também está no YouTube. Acompanhe a irmã lá e você vai ser muito edificado, edificada com o conteúdo que ela tem produzido para nos abençoar. Irmã Simone, obrigado pela participação, Imagina. obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar sobre esse assunto importante, mesmo que tenha sido resumido alguns assuntos, mas ainda assim muito edificante para aqueles que estão nos assistindo. Para mim também foi, eu sou pai de uma menininha de 2 anos, então com certeza foram valiosos os seus conselhos, as respostas que eu ouvi aqui, com certeza tentarei colocar em prática, e o meu conselho a você que está nos assistindo também faça o mesmo. O meu desejo é que Deus continue lhe preservando, lhe usando para o avanço do reino nesse aspecto do seu ministério, e que mais mães, famílias cresçam nessa questão de educação dos filhos, e que a igreja, até que Cristo volte, caminhe nesse processo de educação. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a senhora Foi um grandemente. prazer, uma alegria participar aqui com vocês. Obrigado, irmão, um forte abraço. Deus abençoe.